E aí, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez para mais um dia de estudo da Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia também. Obrigado porque você nos ajuda compartilhando esse vídeo, interagindo através do chat, escrevendo aqui, dando seu like, seu dislike, se inscrevendo no canal. Tudo isso faz com que esse canal se fortaleça e alcance mais pessoas. Nós somos quase 1.500 pessoas inscritas nesse canal. Olha que bênção. Graças à sua ação de colaborar conosco aqui. Muito obrigado. Vamos juntos? Israel e a aliança. Vamos ao texto bíblico de hoje. Jeremias capítulo 11, versículo 8 nos diz: Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. A aliança que Deus faz com o povo não é um mero acordo entre dois empresários, dois comerciantes, com a finalidade de somente se beneficiarem. Havia também o outro lado da aliança que, se descumprisse, haveria também as punições, as sanções. Deus estabelece uma aliança com o povo e se responsabiliza em trazer o que é melhor, que é de melhor, e também realizar o que é mais difícil na aliança. E a parte pequena da humanidade deveria ser obedecida, obedecer ao Senhor, os seus estatutos, seus mandamentos, não adorar outros deuses, enfim. Se eles desobedecessem essa aliança, nós vimos que Deus estabelece aqui uma sanção, ou estabelece aqui uma punição. Ele diz aqui, fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança. Ou seja, havia ameaças na aliança. Havia a punição estabelecida, bem estabelecida. E é interessante que quando ele fez essa aliança com o povo estava consciente desses termos e aceitaram obedecer a aliança que Deus havia feito com eles. Bom, eu quero dizer para você que essas ameaças da aliança eram ínfimas diante dos grandes benefícios que Deus haveria de dar a eles. Mas havia. Não dá para falar da aliança somente dos seus benefícios, haviam também as punições. Fica claro pela história de Noé essa aliança que ele fez com Noé. Por exemplo, se Noé obedecesse, a parte de Deus seria proteger a sua descendência, preservá-los naquela grande destruição. Todo mundo seria destruído, mas eles seriam preservados. A parte difícil de cumprir a aliança foi tomada por Deus em suas mãos e ele cumpriu. Agora, se imagine se Noé não tivesse cumprido a sua parte, se ele não tivesse construído o barco, se ele não tivesse acreditado em Deus, se eles se juntassem com seus contemporâneos para praticar o mal, qual seria o resultado? A outra parte da aliança haveria de alcançá-lo, que seria a destruição total, ok? Infelizmente, na história de Israel, nós vemos aí um padrão terrível acontecendo. É assim, o povo se esquecia de Deus. Começavam a adorar outros deuses, praticar toda sorte de imoralidade, a ponto de até mesmo sacrificar crianças a deuses pagãos. Deus, então, retirava sua proteção de cima do povo. Vinham os inimigos e conquistavam suas terras e os levava como escravos. Oprimia o povo. A opressão era grande, era forte. E o povo clamava a Deus. Deus mandava um libertador, que era um juiz. E esse juiz libertava o povo da tirania dos seus conquistadores e os tornava normalmente livres, nação livres. E esse povo voltava-se para Deus. No período de vida daquele juiz, o povo permanecia fiel ao Senhor. Morria o juiz, o povo se apostatava novamente. Os inimigos conquistavam o povo novamente. O povo era oprimido. E depois da opressão eles clamavam. E Deus mandava outro juiz. Enquanto o juiz vivia, estava fiel. Depois o juiz morria, voltava tudo novamente. Era um ciclo, era um ciclo. Infelizmente, isso aconteceu na história de Israel. Bom, você vê como é que Deus ele é tão sensível à infidelidade do povo? Aqui em Jeremias conta a história da infidelidade do povo e como que essa infidelidade é comparada com adultério.
Está lá em Jeremias 3, versículo 1 e depois versículo 20. Eu vou ler para você. Escute o que está dizendo. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. A aliança que Deus faz com o povo de Deus é uma aliança comparada com a aliança do casamento, ou seja, não é somente um contrato que beneficia, era um compromisso sagrado, um compromisso importante entre Deus e seu povo. Quebrar esse compromisso, segundo o que nós vimos aqui, é a mesma coisa que cometer adultério espiritual. Abandonar a Deus assim como a mulher trai o seu esposo. Essa que é a grande realidade. E aqui nós vemos, amigos, que o pior de tudo isso, nós vimos nessa metáfora que o pior de tudo isso não é outra coisa a não ser o quebrar a aliança, o relacionamento. Imagina uma esposa que trai o esposo. Quebrou o relacionamento. Agora, imagina, não há mais amizade. Antes, onde havia carinho, há agressão. Onde havia amizade, há inimizade. Onde havia amor, agora há ódio. Quebrou o relacionamento. Antes eles se relacionavam pacificamente, agora nem se falam mais. O pior de tudo isso aqui é a quebra do relacionamento. E como quebrou o relacionamento, as outras coisas são somente consequências. Somente consequência, a ruína, a tristeza, a angústia e no final a morte eterna. São somente consequências. Não é que Deus vai castigar o povo, não. É porque nós às vezes escolhemos um caminho diferente daquele que o Senhor nos deu. E aí colhemos as decisões, dessas decisões e colhemos aí as consequências terríveis, terríveis, terríveis. Meu amigo, quando nós estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, isso não quer dizer que as coisas ruins não aconteçam, mas só que Deus está conosco, sabe? Ele está conosco no meio da provação, da dificuldade, e Ele nos livra quando Ele deseja. Mas se Ele não nos livrar, se a provação e a dificuldade, se o coronavírus nos abater a ponto de nós perdermos a nossa vida, o que acontece? Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa vida é nada diante da vida que o Senhor Jesus está preparando para nós. O que é 80 anos perante a eternidade? Esse 80 anos aqui que eu estou mencionando é um período que é um misto de alegria e angústia, sofrimento e benesses. Mas na vida que o Senhor Deus está nos oferecendo, a vida eterna, nós haveremos de viver eternamente felizes. Não haverá nada que se faça mal. Uma única doença, uma única gripezinha não existirá mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o coronavírus me pegou. E tem muitas pessoas fiéis a Deus. Tive amigos queridos demais que infelizmente sucumbiram diante da doença e morreram. Mas morreram na esperança da volta de Cristo. E quando Jesus voltar, herdará a promessa, porque Deus é fiel. Entende o que eu estou dizendo? É isso. Ande debaixo do guarda-chuva de Deus. Se agarre a Jesus. Não perca essa bênção. A aliança que Deus faz contigo é uma aliança de compromisso com você. Seja fiel e você será exaltado na presença de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, te entrego o teu filho e a tua filha nas tuas mãos. Os abençoe, Senhor, grandemente nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo. Continuaremos a nossa jornada. Amanhã, o remanescente. Não perca. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.